Ezequiel capítulo 37, do verso 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me faz sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e disse ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos: se secaram, e pareceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando se eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e viverei e vos porei a vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto. Eu fiz, diz o Senhor. Esse capítulo de Ezequiel, no capítulo 37, fala a respeito de Deus ele ter salvado as pessoas. Deus ele ter da morte, ele ter usado Ezequiel para que pessoas ressuscitassem, para que pessoas que estavam ali naquele vale de ossos secos, elas tivessem vida, sabe? No Novo Testamento fala sobre a questão de Jesus Cristo ter ressuscitado Lázaro depois de 4 dias que ele havia falecido, mas aqui no Velho Testamento, em Ezequiel 37, está falando que Deus usou um homem chamado Ezequiel e usou a vida desse homem para poder ressuscitar várias pessoas que só estavam os ossos delas espalhados ali no vale,
para que elas tivessem vida de novo. E Deus ressuscitou essas pessoas do começo ao fim. Então, assim, Deus, Ele é um Deus que abre o mar no meio do deserto. Ele é um Deus que ressuscita pessoas. Ele é um Deus que faz do céu cair o maná. Deus, Ele é o Deus da provisão, o Deus da bondade, o Deus do amor, o Deus que, em sua justiça e tamanho amor, deu o seu Filho Jesus Cristo para que, por meio de Cristo, pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser justos, pudéssemos ter comunhão com Deus, pudéssemos ser filhos de Deus. Deus, Ele é o Deus que faz todas as coisas acontecerem. Inclusive o Deus que sabe, que tem poder sobre a morte, que tem poder de ressuscitar pessoas que já morreram. Com isso, eu quero que você, dentro desta mensagem, possa meditar que na tua vida, qualquer situação de doença, de crise financeira, qualquer situação ruim que você esteja passando, Deus, Ele tem a solução. Deus, Ele é a sua esperança para poder resolver a circunstância, resolver o problema, para que você possa ficar sossegado e tranquilo e também vencer esse obstáculo, vencer essa circunstância que você está vivendo na sua vida, dar testemunho do que Deus fez na tua vida diante do que você está passando. Deus, Ele é o Deus que pode ressuscitar mortos, então Ele pode sim ter a solução para a tua vida, para o problema, para a circunstância que você está enfrentando hoje. Sabe, nós seres humanos, aqui na Terra, a gente costuma ser muito guiado pela nossa alma, pelo que nós vemos com o olho do nosso corpo e pelo que nós ouvimos com o nosso ouvido natural. E muitas das vezes o que nós ouvimos e o que nós vemos naturalmente falando vai contramão aquilo que Deus promete pra gente que iremos viver aqui na Terra. Então nós começamos a meio que duvidar de que Deus irá cumprir o que Ele prometeu, já que Deus não está fazendo de acordo com o nosso tempo. E com isso, de às vezes duvidarmos de que Deus vai cumprir a promessa dele na nossa vida, a gente também tem a tendência de achar o seguinte: Deus abriu o mar para o povo de Israel passar e o pessoal do Egito não pegar eles, mas isso foi há mais de 2000 anos atrás, é passado. Deus hoje em dia não faz nada. Ele não faz nada na minha vida. Isso que Deus fez, Ele fez há muitos anos atrás, mas hoje em dia Deus não faz isso mais não. Deus parou. Os milagres de Deus parou lá no Velho Testamento, lá no Novo Testamento. Depois disso, Deus não opera mais esse tipo de milagre, porque eu não estou vendo, porque eu não estou ouvindo, porque não está acontecendo no meu tempo. Então, eu sei que Deus é o Deus que ressuscita mortos, que multiplica o pão, mas, isso não acontece de verdade, porque não está acontecendo hoje, não está acontecendo agora, não está acontecendo no meu tempo. Eu orei e Deus não está fazendo conforme eu imaginava que Deus ia fazer. Eu estou aqui na Terra vivendo e está tudo contra a mão do que Deus disse. E, sabe, coisas como esta, que eu sei que é comum que se passe no nosso pensamento humano,
São coisas que levam a gente a duvidar do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e nos fazem pensar que Deus, ele parou de realizar milagres e parou de realizar sonhos e desejos e cumprir com promessas que ele próprio nos fala. E as coisas não é bem assim. Sabe, quando Deus nos promete algo, é comum que aquilo que ele fala vá contramão do que esse mundo diz e do que nós vemos com o olho natural, porque Deus, ele é espiritual. E no âmbito natural, nesse mundo caído, a gente irá ver coisas que não estão exatamente de acordo com aquilo que diz na Bíblia, que não estão exatamente de acordo com aquilo que Deus prometeu. Mas não é porque nós não vemos naturalmente que Deus está deixando de fazer. Não é porque nós não ouvimos naturalmente falando que Deus deixou de falar conosco. Não é porque a gente às vezes tem dúvidas no nosso pensamento, no nosso coração, é que Deus deixou de realizar milagres. Pelo contrário, ele permanece realizando milagres, ele permanece realizando desejos, ele permanece realizando as promessas que ele cumpre a nós. E tudo depende da nossa fé e da nossa paciência em esperar que Deus o faça. Deus, ele tem um tempo diferente do nosso, porque ele vê o futuro do começo ao fim. E tanto é que a Bíblia Sagrada já está escrita, já está dizendo qual que é o fim de todas as coisas, já está dizendo qual que é o fim do inimigo, qual que é o fim da igreja vencedora, qual que é o desfecho que haverá para esse mundo, para os salvos, para os incrédulos, para o inimigo. Já tem o desfecho de tudo, porque Deus, ele vê o futuro, ele sabe o final de todas as coisas. E por ele ver o futuro e saber o final de tudo, ele sabe o tempo que deve acontecer as coisas na nossa vida aqui no mundo. E eu ter trazido esse texto de Ezequiel, capítulo 37, para falar sobre a questão de que Deus usou Ezequiel para ressuscitar pessoas que estavam mortas, é para mostrar que se Deus, ele foi capaz de ressuscitar mortos, então há sim solução para as coisas que você está vivendo. Clame a Deus, busque a Deus, não busque as drogas, a bebida alcoólica, não busque trair o cônjuge, não busque os cassinos, não busque gastar o dinheiro de forma descontrolada para preencher um vazio. Não busque as coisas carnais desse mundo que se tornam pecadoras diante de Deus, mas busque diretamente a Deus, clame a Deus, olhe para os céus e tenha fé e verbalize isso com fé, de que sim, você acredita que o teu socorro virá dos céus e de fato vem, não no nosso tempo, no tempo de Deus, mas vem sim, com toda certeza absoluta, porque no livro de Números já fala que Deus não é Deus para mentir. Em Números capítulo 23, no verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria, ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Aqui já está falando, Deus, ele não é mentiroso. Então sim, acredite e creia que
Deus irá resolver as coisas na tua vida. Em Provérbios capítulo 18, no versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Há poder nas suas palavras. E há tanto poder nas palavras que no capítulo de Tiago já tem um capítulo que diz sobre a questão que aquele que consegue dominar a língua é perfeito. Então, assim, a gente precisa ter um entendimento no coração que as nossas palavras têm poder espiritual de gerar vida e gerar prosperidade e gerar abundância, gerar que aconteça no dia a dia nosso as coisas que são bíblicas, as promessas de Deus que se encontram na Bíblia se concretizarem na nossa vida no dia a dia. As nossas palavras têm muito poder de trazer isso à tona. Tanto que a Bíblia já fala que há poder nas nossas palavras, poder de gerar vida ou morte. Então, declare vida, declare a Bíblia Sagrada. Por mais que doa em seu coração, por mais que você chore, por mais que seja uma coisa horripilante de deixar o cabelo em pé, algo assim completamente abominável, declare a palavra, creia, olhe para o alto e tenha plena certeza que Deus mandará sim o socorro, a provisão, a solução, o renovo, a restauração, a renovação em sua alma, em sua fé, em seu corpo. Deus, Ele é o Deus que irá agir a seu favor. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o mundo, Ele começa a dizer: haja luz e houve luz. Sabe, quando Deus olhou para o abismo e os céus, a terra, os animais, a cachoeira, Adão, Eva, quando nenhuma criação ainda estava existindo, era apenas o abismo, Deus não murmurou: nossa, mas aqui tá tudo preto, tá tudo escuro, que bagunça, ai Jesus, nossa, vai ser muito trabalhoso criar o céu e a terra, o homem e a mulher e o Éden. Nossa, eu acho que eu não vou fazer não, só tá escuro. Não deveria ter luz? Não deveria ter o mar? Não deveria ter a terra? Cadê? Deus, ele não ficou questionando, não ficou murmurando, não ficou, como se diz, se vitimizando, querendo se vitimizar para as pessoas terem dó, terem pena dele e darem a ele alguma força, alguma coisa de graça para ele ganhar sem ter que trabalhar. Deus, ele não ficou olhando para o abismo reclamando. Ele olhou para o abismo e já falou: haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus, ele falou a palavra, ele verbalizou em fé o que ele gostaria de ver, mesmo que naquele exato momento os olhos deles não estavam vendo. E isso Jesus Cristo, durante a Bíblia Sagrada de Novo Testamento, Jesus Cristo, ele também põe em prática a questão da palavra, porque quando Jesus, ele vai visitar a filha de Jairo, ele fala: a menina dorme, a menina não está morta. Para quem lê a Bíblia Sagrada e já leu esse versículo da Bíblia que fala sobre Jesus ter ressuscitado a filha de Jairo, sabe que ela estava morta, mas no versículo bíblico, Jesus Cristo falava: a menina dorme,
Mas por quê? Porque ele já estava verbalizando que ela não estava morta, mas sim que ela estava viva e estava apenas descansando. Jesus Cristo fala para a mulher do fluxo de sangue que foi curada quando ela acreditou e falou: se eu ao menos tocar na orla da veste de Jesus Cristo, eu serei curada. E aconteceu exatamente o que aquela mulher falou, que ela verbalizou em fé. E Jesus Cristo falou: filha, vai em paz, a sua fé te salvou. Então Jesus falou que ela estava salva, que ela teria paz e que ela também já estava curada. Aquela mulher recebeu 3 coisas de Cristo: salvação, paz e cura. Tudo isso pela fé e também porque ela disse: se eu ao menos tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. Ou seja, a palavra dela, por mais que ela naturalmente não visse, ela verbalizou em fé. E ela verbalizou coisas que estavam dentro da Bíblia Sagrada, porque cura de enfermidade é uma coisa bíblica. Tanto que há vários exemplos na Bíblia para a gente poder se inspirar e profetizar sobre a nossa vida. Amém? Gostaria de deixar essa mensagem com você. Gostaria, em nome de Jesus Cristo, que você buscasse a Deus, buscasse a palavra de Deus, meditasse, tenha comunhão com Deus, tenha relacionamento com Deus, busque a Ele. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, escreva um comentário, compartilhe com o máximo de pessoas que puder, ative o sininho para receber as notificações e também fique ligado que amanhã, 6 da manhã, tem vídeo da campanha 16 dias de Salmo 91. Um versículo do Salmo 91 por dia para meditar. Aleluia!